tudo bem com vocês? O Prédio 11 de hoje é sobre a peça de teatro Adolescer. A gente vai conversar com a Vanja, que é a diretora, e algumas pessoas do elenco. Então fica aí porque o Prédio 11 está só começando. Então, gente, sejam bem-vindos ao Prédio 11. Obrigada. Sou a Roberta Jorge, tenho 19 anos. Sou a Vanja, tenho 58 anos. Sou o Luiz Henrique Leite, tenho 17 anos. Meu nome é Guilherme Fraga, eu tenho 20 anos. Meu nome é Natália Severo, eu tenho 19 anos. Anderson Vieira, 27 anos. Muito bem. Então, Vanja, como nasceu a peça Adolescer? Então, Adolescer, na época eu dava aula de teatro em escolas em Porto Alegre e tinha uma gurizada que fazia aula comigo e que na época assistiram uma peça que chamava Confissões de Adolescentes, que veio para Porto Alegre com o pessoal do Rio. Eles voltaram enlouquecidos, só que na época eu estava trabalhando como atriz num espetáculo e eu não pude assistir a peça. E eles só falavam dessa peça, porque era uma peça que falava deles e eles queriam montar uma peça que falava deles. Então a gente começou a colher informações sobre isso. Então saiu na época uma peça chamada Terra de Ninguém. Por quê? Na época eu comecei a estudar adolescência e o Winnicott dizia que a adolescência era uma terra de ninguém, porque na época, isso ali foi em 92, todo mundo se preocupava com N coisas no mundo, mas a adolescência era deixada de lado. Ninguém queria saber de adolescente. Tanto que era chamado de aborrecente e ninguém estudava adolescente. Então a gente fez, mas era uma coisa bem iniciante, assim, sabe? Era um rascunho do Adolescer. E deu muito certo. E onde a gente apresentou, todo mundo ficava enlouquecido com aquele texto, que era uma peça, e as pessoas saíam chorando, emocionadas com o Terra de Ninguém. A gente foi até o Uruguai. A gente viajou várias cidades do Rio Grande do Sul, foi para Joinville, sempre dentro dessa coisa escolar. Passou muitos anos, fui trabalhar numa outra escola que os alunos também me pediram, a gente soube que tu montou uma peça assim, a gente queria. Eu trouxe o mesmo texto, eles olharam, acharam umas coisas muito careta, mudaram e pediram para mudar o nome da peça para Adolescer com uma interrogação. Não, Aborrecentes com uma interrogação. Ali começou, isso era o ano de 98, quando as pessoas começaram a olhar os adolescentes. Aí começou a surgir Ebiatras, e os adultos começaram a se inspirar nos adolescentes em querer ser jovem e se vestir de maneira jovem, sabe? Começou um outro olhar. Hoje em dia todo mundo quer ser adolescente, né? E ninguém quer envelhecer. Então começou ali. E aí foi no ano de 2002, no mês de janeiro, uma turma de estudantes universitários, alguns da URGS, que faziam o DAD, me procuraram porque sabiam dessa peça, juntamente com alguns que foram meus alunos que estavam fazendo teatro e pediram, Vanja, lembra daquela peça? Vamos montar? E eu disse, não, isso ali já está muito desatualizado, eu vou ter, sabe? Vai ter que ter muita pesquisa ali, vamos, por favor. Aí eu peguei e fui. E aí eu fui palestra, falar com os profissionais da área da saúde, psiquiatra, professores. Aí a gente começou um trabalho bem grande ali. E em 30 dias estava pronta a pesquisa, o texto. Ensaiei em 30 dias, estreamos, né? Em maio de 2002. E com 500 pessoas na plateia. Foi um sucesso. E tá até aí, não para até hoje. E por mais que eu queira assim, não, agora eu vou parar. Eu já tive uma vez, em 2008, eu parei, né? Saiu todo mundo do elenco e eu demiti todo mundo e eu queria acabar com o Adolescer. Enjoei, queria montar outra peça. O telefone não para. Os e-mails não param. Todo mundo quer Adolescer. Então, a gente precisa fazer teatro para quem quer, né? Isso. Tem muito da tua vivência nessa peça? Como é que tu faz para montar os textos? Tem muita vivência minha e tem também dos meus alunos, porque eu trabalhei 40 anos dando aula
sempre de teatro para adolescentes e crianças, mas eu me inspirei daí nos adolescentes. E foi uma época bem difícil que eu tive da minha vida, onde eu descobri que as dificuldades que eu estava tendo como adulto, meus adolescentes também tinham. E parece que a gente se encontrou assim. E aí, por isso o nome Adolescer, quer dizer crescer. A gente precisa ir, não adianta ficar ali chorando. Então, o Adolescer tem muitas coisas dos conflitos dos adolescentes, mas eu coloco sempre coisas da minha vida junto ali, que tem tudo a ver. Então, é aí que está o segredo, eu acho, que é uma peça muito verdadeira, porque ela fala da vida das pessoas. E quem assiste se identifica. Desde o adolescente, pré-adolescente, até o adulto, o vô, todo mundo se identifica. Como tu disse, todo mundo se identifica, mas vocês também se identificam com algum personagem ou alguma cena do teatro? Sim, sim. Eu acho que a peça toda, por mais que tu já tenha passado da fase da adolescência, tu vai se identificar. É uma mensagem que a gente passa que o adolescente se emociona, o adulto se emociona. Então, assim, eu tenho 19, já não sou mais tão adolescente, assim, mas eu me identifico do início ao fim com a peça. Desde a primeira vez que eu assisti, até hoje em dia fazendo a peça, não tem como não se identificar, né? Tem algum personagem que tu se identifica mais? Guria, todos. Um pouquinho todos. de cada um. Tem um pouquinho de cada um, Acho que a gente sempre coloca um pouquinho da gente mesmo em cada personagem, sabe? Eu ia dizer exatamente isso, que a gente coloca um pouco da gente nos personagens, mas também tem a galera mais nova no elenco, né? O Luiz é um dos mais novos, mas também tem o Matheus e o Vini, que tem 15 anos, então eles estão bem ali, bem aflorados, assim, eles estão bem na escola, então eles passam por várias coisas que eles nos trazem e a gente enxerga isso e depois a gente vê e até a gente passa, mesmo ainda estando com 19, eu no caso, a Roberta também. Eu tenho 27, né? Eu já sou um dos mais velhos ali. Mas eu me identifico muito, assim, com várias cenas. Tem a cena que é do bullying, que eu me identifico muito, porque eu sofri bullying na escola. Na época não tinha essa nomenclatura, né? Mas a força que a cena tem me remete muito àquele tempo. E o que eu acho legal dessa cena é que eu não tive essa visão de ir ao teatro e ver isso. Por exemplo, quem está fazendo bullying está vendo que não é legal. Quem está sofrendo bullying está vendo e está pensando, pô, cara, olha o que tu está fazendo, não é legal. Então, é uma maneira de ver a situação de fora e entender melhor, né? Entender melhor. Quem assiste se identifica e se vê, porque quando você está dentro de um problema é uma coisa. Agora, quando você coloca aquele problema ou aquela parte do que você está passando no palco e você vê de fora, é diferente, né? Tanto que os assuntos mais sérios, o público ri muito, porque ele se identifica, né? Quando o público ri, é que ele se identifica, ou ele passa por aquilo, ele conhece alguém. E aí, isso que é legal, essa leitura que eles fazem e de poder... esse é o poder do teatro, né? Não é só divertir, é fazer o cara olhar lá no palco e, nossa, pode ser diferente. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida, ou, nada a ver isso ali. Ou, como é que fica o outro lado, né? A outra pessoa do outro lado, quando eu faço bullying, por exemplo. Então, é bem... É legal isso que acontece da identificação, da catarse que a plateia tem, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar também que não só a gente se identifica por ter passado ou por se lembrar de situações que aconteceram tipo, com a gente, como a gente também pelo menos conhece alguém que tá passando por isso, alguém que foi assistir o Adolescer e chega pra gente, nossa, isso é muito eu, que bom que isso tá lá na peça. Então, e desde relacionamento com a família, escola, diversidade, amor, bullying, como o Anderson falou, Então, isso é uma coisa também que nos fortalece muito como artista, sabe? Porque a gente se apropriar de um personagem, saber as características dele, ver que tem pessoas reais, então não é um personagem, não é algo subjetivo, entende? São pessoas. Tu te torna até mais humano, assim, sabe? Na vida. A última apresentação, numa cena que a Nath faz, que ela se corta, né? Bem depressiva, uma menina chorava muito alto na plateia. Nossa, assim, emocionou até os atores que estavam em cena. Ela chorava muito, muito alto. E eu estava na plateia, porque eu sempre fico no meio da plateia para observar, né? Parece que ela esqueceu que tinha alguém em volta, né? Ela ficou assim, entregue totalmente ao palco, curvada totalmente para frente, chorando muito.
E quando passa toda a cena, a gente ia vendo como ela ia se transformando. E assim todos os que assistem. Ou aquele que se identifica, diz assim, minha professora falou com a senhora. Eu disse, por quê? Não, porque aquela na cena da escola, aquele guri bagunceiro. O nome dele é Anderson, né? O meu nome é Anderson. E eu sou bem assim no colégio. Então, foi engraçado. Depois o diretor da escola me falou, tu sabe que o guri assistiu? E depois que ele assistiu a peça, ele andava muito pensativo no colégio. Ele baixou um pouco a bola, tipo assim, né? E parou tanta bagunça, mas ele andava muito pensativo, toda hora conversando com a gente, porque ele achou que realmente vocês copiaram ele, né? E nem teve essa intenção. Tem uma cena que pra mim resume tudo, assim. Tem uma cena que os jovens lá estão fazendo um monte de coisa, bebendo, e os pais estão com os olhos vendados, eles não estão enxergando. E eu acho que o público que vai assistir o Adolescer, ele vai assim, com os olhos vendados, e durante o espetáculo a gente vai tirando. E eles vão enxergando, tanto os pais quanto os jovens, eles vão enxergando. Tipo, realmente isso acontece não só comigo, mas com todo mundo. E os pais se colocam no lugar dos filhos. Eu acho que isso é muito, muito interessante no nosso papel. E uma coisa que eu tava pensando aqui, que além da gente se identificar com algumas coisas e tal, eu acho muito interessante nesses 8, 9 anos que eu tô na peça, a troca que a gente tem com os adolescentes, com os pais, com o público em geral, assim. No final, eles sempre vêm conversar com a gente, questionar, ou um simples elogio sobre a cena, sabe? É uma troca muito intensa, muito plena, assim. Isso fortalece muito na criação do personagem também. Isso fortalece também. muito pra gente como atores, como artistas, assim. Fala, compadre. Há quanto tempo? Pois é. A última vez foi quando? Na convenção do partido? Acho que sim, né? E aí, recebeu o presente? Bah, não precisava. O hotel era incrível. E a piscina? Fundo infinito para o Mar do Caribe. Todo mundo adorou a viagem. E aproveitei para seguir teu conselho. Tirei um dia para falar com aquele contato e abrir uma conta no banco por lá. O Minuto Literário de hoje vai falar sobre Grampo Federal de Eduardo Burkhardt. Essa ficção, ela conta a história de um espião que tem uma única missão: entender a política no Brasil. Logo, você deve estar se imaginando, é uma leitura um tanto peculiar. Porém, é extremamente cômica. Através de uma narrativa engraçada, Eduardo conta os podres assim da política brasileira. Enfim, esse livro ele é muito interessante, primeiro pela narrativa, que é uma narrativa legal, é fácil de entender. E segundo, porque todos nós precisamos entender a política do país. Mesmo sendo ficção, você verá que tem pontos muito parecidos com a realidade. E aí galera, tudo bem? Porto Alegre vai receber uma das bandas de rock mais queridas do Brasil. Com 18 discos lançados, o Capital Inicial toca no palco do Auditório Araújo Viana, no dia 11 de agosto. O show contará com sucessos e clássicos da carreira da banda, incluindo o hit Natasha. Dinho, Fê, Flávio e Ives prometem uma noite de muito rock para ninguém ficar parado. Então sai de casa e vai curtir esse baita show. Fica ligado aqui na agenda para saber o que mais está rolando. Uma noite e um mês, os velhos olhos vermelhos voltarão de vez. Ande, não pare de mexer pra que a massa não desande. Confiante que já nos guie e nos comande. Coragem no inseto do universo que se expande. Uma lua me ilumina com a clareza e o brilho do cristal. Transando as cores dessa vida, colorindo a alegria de chegar. Não é desse jeito que se faz os cálculos. Eles querem que a gente faça assim. Desse jeito eu não sei. Quem inventou de mudar? Tá, matemática calma, tá tudo bem, pai. Matemática. Por toda a Nanalândia, os frufrus do Nanar estão indo dormir para...
Na trave! Vocês não me reconheceram, não é? Gente, sou eu! A Renê! Que isso? Por acaso, tu sabe a diferença entre chopp e cerveja? Bom, se tu não sabe, esse é o tema do Será que Você Sabe de hoje. Curte aí com a gente. E aí pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Alexandre e a partir de hoje eu assumo o comando do Será que Você Sabe? E para começar, nós vamos falar da bebida mais consumida do mundo, a cerveja. Ou melhor, sobre a diferença entre a cerveja e o chopp. Para os leigos, as duas são a mesma coisa, porém, se diferenciam em alguns quesitos. A cerveja, por exemplo, passa pela pasteurização, que é um processo onde os micro-organismos presentes na bebida são eliminados. Já o chopp é servido direto do barril, isto é, tem em sua formulação as leveduras e os demais organismos presentes nele. Em relação ao sabor, as diferenças também aparecem. O chopp ele é considerado mais cremoso por conta da sua formulação que preserva os micro-organismos, que foi o que a gente comentou antes, e a cerveja, pelo motivo contrário, não tem tanta consistência. Outra coisa que eu escuto muito é que a cerveja perde para o chopp quando o assunto é refrescância. E isso não deixa de ser verdade, porque a máquina que serve o chopp utiliza CO2 ou nitrogênio para liberar a bebida. Esses componentes acabam se misturando e causam essa sensação de refrescância. No entanto, a cerveja ganha parada quando falamos de praticidade, até porque para transportar a cerveja basta apenas uma garrafa ou uma latinha. Já para o chopp, precisa tomar um pouco mais de cuidado, afinal ele é transportado apenas dentro das máquinas que o servem. Além disso, a validade do chopp fica em torno de 10 dias, enquanto a cerveja tem uma vida mais longa, cerca de 6 meses a 1 ano, dependendo da validade e de como se é armazenada. Recapitulando então, a principal diferença entre as duas bebidas estão na formulação. Enquanto a cerveja passa pela pasteurização, o chopp mantém todas as suas propriedades. E esse foi o assunto Será que Você Sabe de hoje. Então a gente volta aqui com a galera do Adolescer. E eu queria te perguntar o seguinte: hoje a gente tem muito um pensamento de que adolescente não gosta muito de teatro, não se liga muito à cultura. Vocês percebem uma diferença de público? Principalmente tu percebe uma diferença de público lá no comecinho do Adolescer e agora? Nossa! Vem aumentando muito, tanto que a gente faz, uma vez por mês a gente faz no Teatro da Anrigues, 3 sessões, manhã, tarde e noite. Porque a gurizada vai sim, né? Acontece que a gente tem uma cultura de achar que adolescente só gosta de balada, de lugar onde tem bebida e tem tudo liberado, entendeu? E não é isso. Acontece que a gente não fez nada, nós da cultura, para atrair essa gurizada. Essa gurizada curte teatro sim, só que é engraçado que eu acho que... Ou eles nunca assistiram o espetáculo, ou eles viram coisas ruins. Porque a maioria volta assim, eu odeio teatro, eu chego assim, ou querem sentar bem pelas últimas cadeiras, né? E aí não, eles se surpreendem. No final, eles querem vir de novo e querem assistir outros espetáculos. E uma coisa que eu acho engraçado. A gente vai várias vezes no supermercado, sempre no mesmo supermercado. Eu vou várias vezes na mesma lanchonete, no mesmo shopping. Por que eu não posso ver a mesma peça? Eu já vi. Como assim? Tu já assistiu aquele show do cara, tu vai de novo. Então, teatro você pode assistir mais de uma vez o mesmo espetáculo, entendeu? Não acontece nada de anormal na pessoa, pelo contrário, vai abrir muito mais sua cabeça. E às vezes quando a gente vai cheio de, né, vai bloqueado muitas vezes. E aí tu entende. Então, muitas vezes quando você vai, você já vê com outros olhos, descobre coisas que tu não percebeu no texto ou na montagem. Então, vá ao teatro várias vezes, não faz super bem, é um alimento para tua cultura e também é uma diversão pro teu cérebro, né? Você que fica ligado só nas redes. Eu tô no chão. Olha só, adivinhem a música que eu vou colocar um dia na minha festa de 15. Ai, falta muito, né, Debbie? Daí. Vamos imaginar alguma coisa. Já sei. Vamos fazer um teatro. Já que a gente está nesse assunto de mudança, vocês conseguem enxergar a diferença de vocês antes e depois de entrar no Adolescer? Eu quero saber. Sim, tem uma mudança. Eu que já estou há um tempo aí, não sei a gurizada que está
tá mais tempo. Sim, tem uma grande mudança, tanto quanto a atuação, né? Porque a gente faz cenas diferentes, a gente não... Nesses 8 anos eu mudei alguns personagens, quanto na nossa ideia mesmo com os adolescentes e com os pais, né? Porque entram muitos assuntos variados, novos, que a gente... Putz, cara, não sacava disso. Caramba! Ou eu tinha uma ideia sobre isso e... Não, mas eu acho que não, acho que... Então muda sim. E aí, uma coisa que volta porque eu acabei de falar, assim, que a gente... Como a gente fala de vida, a gente muda. A nossa relação com nós mesmos também a partir disso, entende? Porque a gente tem um retorno muito próximo do pessoal que vai assistir. Então, a galera adolescente que vai assistir... nos traz, às vezes, cartinhas e textos depois nas redes sociais que se identificou, e isso é muito forte, porque a gente fica, cara, eu realmente toquei alguém, sabe? E isso é muito bom, assim, pra nossa construção como artista e como pessoa também. Lembrei de uma coisa que a gente estava falando fora do ar, né? E também o que muda pra gente, porque nós temos os meninos e as meninas que são mais novos, que estão começando, assim. O adolescer, ele traz muita oportunidade profissional também, fora do espetáculo. A gente faz... Eu, a Nath, o Gui, a gente faz bastante TV e cinema também. E muitos diretores nos viram no adolescer. Então, eu acho que para o mercado também ajuda horrores. Eu acho que concordo muito com o que os dois falaram. A gente muda... tanto profissionalmente, de aprender. Eu entrei primeiro como staff no Adolescer, trabalhando, e acho que foi muito importante para mim trabalhar antes nos bastidores, ver tudo por trás e depois acabar entrando pro elenco, pro espetáculo. São muitos aprendizados que eu sou muito grato. E também na nossa vida pessoal, como os dois falaram, a gente aprende a olhar o mundo de maneira diferente. E a cada ano, cada tendência, cada nova história, a gente mergulha nisso e a gente vai descobrindo coisas que talvez já estivessem lá no nosso dia a dia, mas a gente não estava aberto para ver, ou a gente não enxergava, era uma paisagem, assim. E agora não, a gente enxerga mais com carinho até as pessoas na nossa volta, assim. A gente tem uma maior preocupação até com as pessoas, pelos assuntos que a gente trata no espetáculo. Assim como o Gui também, eu trabalhei de staff antes, então é outra visão que a gente tem do teatro, né? Trabalhar por trás dos bastidores, né? E é uma bagagem muito grande, que ao decorrer do tempo a gente vai carregando, sabe? E também nós do elenco também somos muito amigos, então assim, fica também a amizade, então é uma família, então assim, a gente acaba criando uma bagagem também muito legal de pessoas, assim, sabe? Então é muito importante. O Adolescer, quando eu entrei no Adolescer em 2009, eu não tinha essa noção tão profissional que a Vanja e o Moa, que a Companhia Déjà Vu traz pra gente. O Adolescer, além de ser um grande espetáculo, um grande show, ele é profissional. Então, e isso a gente aprende no momento que a gente pensa em entrar no espetáculo. Eles mostram isso pra gente. Então, a Rô disse que trabalhou como staff, eu também trabalhei como staff na produção. Então, é muito importante essa visão, né? Porque muitas vezes as pessoas olham pra gente ali no final do espetáculo, o ator. As pessoas olham pro ator e pensam no glamour, pensam nos coquetéis, né? Enfim. Que muitas vezes tu nem tem isso, entende? Às vezes tu tá ali no teatro, trabalhou o dia inteiro, tu vai pra parar de ônibus, pega um ônibus, vai pra casa, tem que arrumar casa, enfim, fazer coisas de pessoas normais, né? E é isso, eu acho que a companhia, ela traz muito isso pra gente, de ser profissional. É bem isso, eu acho que o espetáculo nos desafia bastante também como atores, porque não é só texto, a gente tem muitas coreografias, a gente passa fevereiro inteiro ensaiando para estrear o espetáculo. Então, pelo menos para mim, todo mês é um novo desafio entrar em cena, porque é um grande trabalho, que nem o Anderson falou, é um grande show Adolescer. E tu também ministra cursos de teatro, né? Isso, eu comecei a ministrar oficina de teatro em função do espetáculo. Muita gente assistia e, eu queria fazer teatro com a senhora, bababá, né? Então, eu montei 2 oficinas, já vai completar 7 anos. Uma acontece na Casa Cultural Tony Petzold, que fica em frente ao Shopping Total, e outra no Teatro São Pedro. E agora,
segundo semestre a gente vai ter novas turmas no Teatro São Pedro e também no Shopping Iguatemi. Vai ter um espaço de agora, final de julho, agosto e setembro, um espaço lá no Iguatemi. Eu vou ministrar aula para adolescentes e para alguma outra idade aí que me pediram. Eu estou pensando se eu vou fazer. E dessas turmas aí também saem os novos atores do Adolescer? Saem, porque eu escolho, antes eu fazia audição. Mas a audição, o ator se prepara, às vezes até dirigido, e faz maravilhosamente a audição. E aí vem para o espetáculo e não corresponde àquilo que ele foi na audição, entendeu? Ou muitas vezes para conviver no camarim também é difícil. Quando você faz teatro comigo, mesmo você estando ali iniciando, e às vezes é teu primeiro curso, eu fico de olho em todos os meus alunos, né? Então, se ele está de acordo com o perfil que eu estou precisando, que tem uma vaga no Adolescer, que eu sei que um ator vai sair. Você tem aquele perfil, você gosta de teatro, você está empenhado fazendo, tua família apoia e você é um fofo querido fora nos bastidores, não tem como eu não pegar. Então, a maioria dos alunos meus da oficina, sim, vão. Então, como o pessoal de casa pode ter mais informações sobre esse curso de teatro e acompanhar o trabalho de vocês? A gente tem um site, adolescer.com.br. E no YouTube a gente tem o Adolescer TV. Ali tem vídeos, imagens e todas as informações do momento você encontra ali. E vocês vão falar para mim das outras redes para gurizada. No Insta nós somos Adolescer Oficial. No Twitter nós somos Adolescer Off, de oficial. E no Face nós somos Adolescer. Então a partir dali dá para mandar mensagem no direct ou por mensagem no Face, para saber mais informações sobre a oficina, sobre a peça, e tem um evento no Face, tudo ali. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, desejo muito sucesso para vocês nessa caminhada. E o Prédio 11 vai ficando por aqui, mas tu aí de casa não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais, e até o próximo sábado.